Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de pintura digital e as principais ferramentas. Eu fiz um vídeo anterior falando em específico sobre as ferramentas de forma mais detalhada, mas ficou um vídeo muito extenso. Sendo bem sincero, às vezes as pessoas não têm muito tempo para ficar vendo, né, esses vídeos longos e tem canais aí muito mais especializados, né, nas ferramentas, em detalhes de cada ferramenta, de cada programa. Então não vou me aprofundar muito nisso. Vou focar mais nas etapas de desenho e pintura. Eu peguei aqui uma referência de um anão aqui no Pinterest. Eu vou tentar aqui fazer uma cabeça desse personagem e vou falar um pouquinho, né, do processo. Vou acelerar esse processo para que vocês não fiquem muito tempo aqui, só para vocês entenderem mais ou menos onde. Então, primeiro eu vou escolher a ferramenta de pincel e vou escolher um pincel, tá? Como eu vou fazer linha, eu vou escolher aqui uma linha, um pincel que tenha um estilo de textura que lembre a textura do lápis, né? Tá? Vou começar aqui com a cabeça. Então, aqui eu vou dividir no meio, né? Existem vários processos para, enfim, para desenho, né? De cabeça, mas a forma mais simples é começar com figuras geométricas. Tá? Então aqui eu vou definir aqui a altura dos olhos, do nariz e da boca. Tá? Quero até fazer ele com o crânio bem quadradão, né? Maxilar. Vou definir aqui as sobrancelhas. Ok? Tá? Não é um vídeo para vocês entenderem processo, ou então, eu digo assim, em relação à linha, né? Não é um vídeo que eu quero me aprofundar nisso, é só para vocês entenderem como aplicar as ferramentas, tá? Aqui fiz um nariz bem largo, esse é um anão, né? A boquinha embaixo.
eu fiz aqui a linha, tá? Vou remover a linha de baixo, a linha base. Fazer uns pequenos retoques aqui, tá? Então essa aqui é a linha do personagem. Tá. Uma vez que a gente tem a linha, né, desse personagem, a etapa agora é fazer uma máscara na área aonde a gente quer pintar e onde a gente não quer pintar. Para que isso? Para facilitar, simplesmente. Eu poderia simplesmente pegar aqui um pincel, né, pegar aqui um tom de pele. Eu podia simplesmente pegar esse tom de pele, né, e ir pintando aqui dessa forma. Também funciona, eu faço muito assim, na verdade, meu processo ele quase não tem máscara. Mas o que acontece? Tu tem que ter uma precisão, né? Então a melhor forma de você fazer, escolher uma área para pintar, é, primeiro, você vem com a ferramenta de seleção. Todo software tem, você vai fazer uma seleção nesse personagem. Então eu vou selecionar aqui o contorno dele, né, a silhueta dele. Tá? Se tiver algumas imperfeições, não tem problema. É só para a gente poder. Eu vou apertar Shift e vou adicionando aqui mais pedacinhos nessa seleção. Alt remove a seleção. No caso do Krita e Photoshop. Ok? Eu venho agora com o pincel. Troco aqui a ferramenta, pincel. E vou pintar essa área toda. Por quê? É a área que eu quero ter como máscara. Quando eu for pintar ou desenhar por cima, eu garanta que eu não vou sair do limite que eu estabeleci. Então, vou remover um pouquinho aqui com a borracha. Tá? Beleza? Então aqui eu fiz aqui um tom de pele geral, né? Mas podia ser qualquer cor. Azul. Vou passar aqui o azul só para vocês entenderem. Opa. Ó. Vou riscar. Foi por fora, né? Então como é que você faz para garantir que você vai pintar exatamente onde está essa cor chapada? Então na camada, você tem aqui a última opção nessa linha, que é que ele coloca aqui um cadeado. Eu consigo pintar exatamente o que foi, vamos dizer assim, a camada, ele usa a camada como base para a pintura, né? Então, se tiver ali um fundo, qualquer desenho, né? Qualquer forma, eu vou pintar exatamente ele em cima. Ok? Eu vou remover ela, vou usar a seleção. Eu quero tirar esses pedacinhos aqui. Tá? Seleção livre, tá? Apertando Shift para adicionar. Eu quero remover esse pedacinho aqui, Delete. Eu vou aqui com a seleção, pegando as áreas que eu não quero. Mas um erro, né? Um erro que teve aqui. Pronto. Então aqui eu tenho contorno nesse personagem, né, da área que eu quero pintar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar
camada de linha. Então, aqui, ó, linha. E vou botar aqui DG, background. Né? Sei lá, pode ser. Vou agrupar. Vou botar o nome de personagem. Okay? E agora eu vou pintar. Basicamente, eu vou criar uma camada acima e vou separar por áreas. Primeiro eu vou ir para a pele. Então eu vou selecionar a área de pele. Tá? Área de pele. A orelha. Opa, faltou essa orelha. Aperto o Shift. E vou pintar nessa área. Ó, seleção. Fazer aqui um tom de pele. Aí o tom de pele é. Né, isso aí não é. Não precisa me aprofundar. Posso fazer mais escuro, mais claro. Vou fazer esse tom aqui mais claro mesmo. De pele. Tá? Agora eu vou fazer barba e cabelo também, numa camada separada. A barba e pega quase toda essa área aqui, né, do rosto. A área de pele tem bem pouca visível. Então eu vou acrescentando isso aqui. Pronto. Aí é importante que a camada esteja acima. Então, deixa eu selecionar também o cabelo, né? Tô faltando. Estou selecionando por fora, mas eu vou explicar por quê. Ficou meio. Agora a barba, eu vou colocar aqui um tom no cabelo, né? Um tom mais avermelhado. Vamos ver se fica legal. Pronto. Aí, ó, teve mais áreas aqui que, né, passaram, mas não tem problema. Na camada tem uma opção que tem um azinho, que é você vai colocar tudo que está nessa camada, ele vai respeitar a última camada, que no caso aqui é a camada, vou botar como BG, né? Então ele vai respeitar o limite da camada. Tá vendo? Então aqui, ó, eu vou só aqui refinar esses cantinhos aqui que eu vou apagando, né? Onde tem que apagar. Opa, fiz besteira. E na camada. Tem que ter cuidado com isso, atenção, tá? Camada de cabelo. Quero botar aqui. Barba, barba. Barba. Tem que ter cuidado em você pintar exatamente nessa camada, não acabar indo para outra camada, porque isso complica, né? Você vai complicar, você vai ter que editar isso. Se você quiser alterar a cor, fica mais complicado. Então o ideal é fazer tudo na camada correta. Tá? Mesmo se eu riscar, se eu pintar assim, ó, ela não passa. Vou apagar aqui esse aqui. Beleza? Opa, aqui.
Pronto. Eu dei mole aqui só numa parte, e essa parte da boca. Vamos remover essa parte daqui. Aqui é pele. E eu aproveito a seleção, clico na camada seguinte, camada de baixo, que é a camada da pele, e vou adicionar. Aqui, ó. Mas um detalhe, sobrancelha, também da mesma cor do cabelo. Então, na mesma camada da barba e do cabelo, eu vou colocar, fazer uma seleção da sobrancelha. Ó, aqui eu não mostrei, mas eu usei o conta-gotas. Tem uma ferramenta chamada conta-gotas. O atalho, se não me engano, é o I. Você vai clicar no conta-gota, na área onde você quer replicar a cor, e aí você só usar a mesma coisa. Essa aqui é a ferramenta que mais utiliza, né? Uma pintura mais complexa, você fica a todo momento tendo que retornar uma cor. Então é melhor você fazer isso do que você simplesmente ir tentando acertar, né? Então, beleza, aqui, ó. Temos aqui pele e barba, né? Definido. Eu vou criar uma nova camada. Agora o olho. Eu fiz uma camada branca. Vou pintar aqui o olho. A parte branca do olho. Ok? Vou criar uma nova camada. Eu vou seguindo as camadas aqui para vocês entenderem. Vou botar aqui uma camada com amarelo, dourado. Vou fazer aqui uns detalhes mais escuros um pouco. Em dourado. Os acessórios aqui da barba, né? Faltou também um pedacinho do cabelo aqui. Retorno para a camada da barba. Eu vou pintar esse pedacinho do cabelo. Certo, aí tem aqui como se fosse uma roupa. Então, acima da camada do fundo, eu vou pintar aqui, de repente, pintar mais avermelhado, pintar de azul, talvez. Vamos ver, azul se fica legal. Então, aqui eu vou clicar no A, ele vai respeitar o limite que eu defini, e vou pintar de azul. Esse é um azul mais saturado. Aqui a roupinha que ele tem aqui é a roupinha azul por baixo. Sei. Eu vou clicar na última, no último opção, tá? E vou alterar um pouco, mais roxo, um pouco mais roxo, um azul mais, talvez mais escuro. Então a gente vai aqui, ó, até acertar, né? O tom que você parece interessante. Pronto, fica legal. Então aqui, ah, a base das cores está pronta. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar um pouco mais de complexidade aqui na cor da pele. Então, eu podia selecionar aqui para pintar, mas eu vou pintar direto. Então, eu vou criar uma nova camada por cima. Aqui eu vou jogar o vermelho e vou colocar aqui uns detalhes, como do rosado, né? Isso. Eu vou pintar aqui algumas áreas
para diferenciar o rosto, né? Porque o rosto, ele tem uma série de complexidade em relação à cor. Então, a gente tem aqui na área da testa, normalmente é uma área que pega mais a luz, então uma luz mais amarelada, né? E então tem uma série de complexidade. Se a pessoa tem barba, ela tem uma diferença na tonalidade do rosto de cada barba. Mas aqui o que acontece? Eu não vou me aprofundar nisso, eu só vou ir seguindo para vocês entenderem o processo. Beleza. Agora, eu vou mostrar aqui como eu faço sombra de uma forma bem simples, simplificada. Tá? Eu não defini aqui de muito bem aonde vai pegar a luz e onde vai pegar a sombra, mas eu vou imaginar que tem uma luz que está vindo mais de cima do personagem e as sombras estão tudo para baixo. Então, como é que faz sombra? Então, eu vou criar uma camada acima, melhor, abaixo da linha. Então, tem aqui a linha, eu vou ter mais uma camada, eu vou nomear como sombra. Tá? E aí, essa sombra, como eu vou fazer? Existe o modo de camada. Tá? Existem opções de camada, né, de modo de camada. As camadas como padrão eu vi como normal, que é basicamente a configuração de pintar exatamente a cor que você escolhe. Tá? Mas tem a opção de você colocar, dar uma propriedade para a cor que ela vai ter uma transparência e vai adicionar mais cor ao que está daquele desenho. Né? Vamos mostrar para você na prática. Então aqui sombra, eu vou mudar a opção para multiplicar. Em inglês aí multiply, ou depende do programa que você está utilizando, né? Ele vai ter esse nome. Então o que eu vou fazer? Tá? Eu quero fazer uma sombra nesse personagem. Então eu vou escolher aqui um cinza, tá? Vai ser mais ou menos aqui no meio. E vou escolher a opção multiplicar. E vou fazer a sombra, tá? A sombra, como tem esse efeito de multiplicação, ó, tá vendo? Ela tem uma transparência, ela adiciona mais cor à forma. Então, se o fundo é branco, ele vai ficar basicamente inalterado, mas se ele tem uma cor, ele vai só criar como fosse uma, uma mistura, né, desse cinza com a cor que já está ali. Então ele vai adicionar as duas cores. No caso aqui foi um cinza, mas se por exemplo fosse com azul, ele ia adicionar azul. Tá? Como eu quero fazer sombra, tá? Pode ser ali. Eu só vou escolher um cinza. E eu vou definir aqui a área de sombra do rosto dele. Então, eu vou seguir aqui a sombra. Então, aqui em cima da barra, olha só, o cinza ele se mistura
se soma, né, com o vermelho da lava. Fazendo aqui bem rápido, né? Mas isso aqui é um processo um pouco mais demorado. Inclusive, você pode utilizar a seleção, que é até mais recomendado. Você pinta grandes áreas com a seleção e sem perder. Olha aqui não ficou tão bom, né? Crescer um pouquinho mais a pele. Mexi um pouco nessa tonalidade. Vou aqui nesse tom para a boca. Faltou os olhos, né? Então, basicamente, quase pronto. Personagem. Só vou agora brincar de novo com o modo de camada. Então, fiz a sombra na camada multiplicação. Vou dar só uma leve avermelhada a sombra. Ou uma roxeada, talvez. Isso fica legal. Roxeada ficou legal. E vou brincar um pouco com brilho em algumas áreas da pele. Vamos ver com a seleção. Eu vou fazer um modo de camada sobrepor agora. Tá? E o sobrepor ele vai clarear a área e adicionar um pouco de cor também. Vamos ver aqui nós vemos esse cinza azulado. E vou fazendo aqui os pequenos brilhos na pele. Então vamos fazer um breve resumo aí da aula para que vocês fixem bem o que foi passado. Como eu falei, é uma aula que é introdutória, é uma aula zero. Eu tentei fazer aqui de uma forma mais didática, menos mostrando ferramenta a ferramenta, porque tem outros canais aí
tem uma informação melhor sobre isso. Mas aqui eu vou fazer um breve resumo do que foi falado na aula. Então, nós utilizamos ferramentas de pincel. Essa ferramenta ela é basicamente o que você vai mais utilizar na pintura. Ferramenta de laço, que é a ferramenta para seleção e máscara, ou para que você delimite onde você quer pintar, onde você não quer pintar. A ferramenta de conta-gotas, que é a forma de você estar sempre retornando a cor que você já pintou, né? Isso é muito útil, principalmente em pinturas mais complicadas, né? Complexas. E a ferramenta de transformar, que eu não falei nesse vídeo, mas ela é basicamente você mexer na escala do desenho. Eu não falei muito sobre ela porque eu já fiz um vídeo falando, um vídeo até mais extenso. Então, é basicamente você vai selecionar a camada, onde está o personagem, ou o que você for fazer, apertar Ctrl T e mexer na escala do desenho. Tá? Você pode reduzir, aumentar. Isso aqui a gente está sempre utilizando, né? Principalmente em projetos que tem muitas camadas. Passando aqui para os modos de camada, que é a forma como as cores elas interagem com cada camada. Então, falamos sobre a ferramenta, o modo de multiplicar ou multiply, né, se for tiver em inglês, e também sobrepor, que são formas diferentes da camada interagir com a pintura, né, e os ajustes de cor, que basicamente são os filtros que você pode colocar para, de repente, modificar uma imagem ou uma arte que está uma tonalidade mais avermelhada, você quer deixar mais fria, né, as cores, ou você quer, por exemplo, você pode selecionar uma área e modificar só naquela área, por exemplo, o personagem tem um olho vermelho, você quer botar o olho do personagem azul, você vai selecionar aquela área e vai modificar a matiz ali com esses ajustes. Então tem diversos ajustes aqui. O Photoshop tem até mais do que o Krita, mas para o desenho, o Krita ele tem as ferramentas principais aí para você trabalhar. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e tiver feedbacks, fique à vontade em comentar, mandar para mim. Essa aula foi legal, você gostou da minha didática? Por mais que eu estou ainda iniciando nessas gravações para o YouTube, bota aí nos comentários, manda para mim, fala aí o que você achou da aula, quais são suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em responder, em estar sempre interagindo com vocês. Eu também tenho Instagram e também o Threads, que eu estou um pouco mais ativo. Então, entrando por lá, mandando uma DM, eu também vou responder e vou, enfim, se eu puder ajudar, eu vou ajudar aí no crescimento de vocês em relação à pintura, né? Pintura digital. Agradeço a todos que estiverem aqui até o final e nos vemos num próximo vídeo. Fui!